Bom dia, bom dia, bom dia. Você está contente hoje? Foi o que eu escrevi aqui. Você está contente hoje? Muita gente fica insatisfeito, né? Mas eu quero te falar um segredo, né? Para que você esteja contente. Mas antes, seja bem-vindo, você que está entrando. Obrigado pela sua presença, pela sua fidelidade. Hoje eu tô aqui, para quem não me conhece, eu sou a Zanilda, a esposa do pastor Wilson. E eu tô aqui para fazer a live hoje e eu creio, né, que Deus preparou algo para você. Não para quem você tá querendo, tá buscando oração, mas para você. Eu sempre pergunto, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que os meus irmãos precisam ouvir hoje? E engraçado, é linda a palavra de Deus, porque são tantas pessoas ouvindo. E você já viu que a palavra é única e fala com todo mundo de alguma forma? Pois é. E eu sei que de alguma forma Deus vai falar com você. E eu tô aqui para ser instrumento, para ser um canal de Deus, para que você ouça a voz de Deus hoje, nessa manhã de terça-feira. Amém, meus irmãos? Então vamos entrando aí. Não esqueçam aí no final de comentar, de dar um joinha aí no canal do meu marido. E manda essa live para alguém, com certeza alguém vai precisar dessa palavra. E você, depois de ser alimentado, você alimente outras pessoas. Lembra que meu marido falou que a gente tem que repartir? Compartilhar? Pois é, hoje é dia de você compartilhar. Tem gente que manda para 1000 pessoas, para todo lado, né? Então faça isso. Não deixe então de comentar o que você recebeu de Deus hoje, o que você ouviu de Deus hoje. Se Deus te respondeu, né? Coloca lá, deixa um testemunho, porque muita gente, antes de assistir, vai lá nos comentários, né? Não sei se você é assim, mas às vezes eu tô vendo uma reportagem ou alguma coisa, eu vou lá nos comentários, né? Às vezes eu quero ver uma notícia, eu vou nos comentários, porque de repente os comentários não são bons, eu vou perder meu tempo, né? Aí, se você comenta lá, nossa, foi isso, foi assim, assado, nananã, a pessoa vai ouvir o vídeo e vai ser abençoada. Então, bom dia. Live é dia, então, de você ter uma resposta de Deus, uma comunhão com os irmãos, porque você tá aí, eu tô de cá, mas a gente tá tendo comunhão. Amém? Então, live é dia de orar por alguém, de interceder por alguém, né? De clamar por nós também, buscar a presença de Deus, buscar dons, buscar milagres. E hoje eu sei que não vai ser diferente de todos os outros dias, porque Deus cuida de nós, Deus cuida de você e Deus cuida de mim, amém? Então eu escrevi aqui, você está contente. Antes de falar, eu quero compartilhar rapidamente, porque eu vou orar com os irmãos, mas nós vamos orar primeiro, né? Eu tô aqui falando, mas a gente precisa orar para que a gente tenha entendimento, revelação, clareza, né? Daquilo que a gente precisa fazer hoje. O meu marido sempre fala, foco. Então coloque uma música, louve ao Senhor, adore o Senhor, ainda que tenha tantos problemas. Os problemas não podem nos tirar da comunhão com o Senhor. Nada, nem ninguém, nem pessoa, nem falta de nada pode nos arrancar da presença de Deus, da comunhão, porque isso é o que nos sustenta. Se você, no momento de angústia, não tem presença, não tem comunhão, você não tem nada, né? Então, se encha da presença de Deus. Hoje é dia de você fluir o Espírito Santo. Sempre, todos os dias, meu marido fala. Live é o momento de você fluir o Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo vazar de você, para você. Então, faça isso hoje, amém? Então, vamos orar para que você tenha revelação, clareza de quem você é, de quem Deus é na sua vida, o que Deus representa na sua vida, o que você representa com Deus na sua vida, amém? Então, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, primeiro porque nós te amamos. Porque o Senhor é nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Remidor. Senhor, obrigado por todas as bênçãos em Jesus Cristo. Senhor, e nessa manhã, nós queremos ouvir audivelmente a sua voz, falando conosco. Fala, Senhor, com clareza. Senhor, que haja objetividade nas minhas simples palavras, mas carregadas de poder do alto.
e que o Senhor possa trazer consolo, conforto, resposta, sustento, ó Deus, para cada um dos meus irmãos que estão talvez ansiosos por alguma coisa, mas que eles possam entender que o Senhor é bom e o Senhor cuida de cada um dos seus filhos, assim como cuida dos passarinhos que nem trabalham e nem têm celeiro, mas todo dia eles têm sustento. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de fazer parte da sua casa, da sua família, do seu DNA. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bom dia, paz. Paz, bom dia, paz e bem. Acho que faltou alguma coisa aí, né? Mas vamos lá. Bom dia para você que está entrando aí. Para quem não me conhece, eu sou a Zanilda, esposa do pastor Will. Estou aqui hoje para auxiliá-lo e para deixar aí uma pequena palavra para você meditar hoje. Hoje, talvez você nem esteja mais em casa, já está no trabalho, em fora, porque tem gente que está trabalhando dentro, tem gente que trabalha fora, mas essa palavra é para você, amém? Então vamos lá? Eu quero compartilhar com você um segredo. Na verdade, não é é o segredo do contentamento. Eu escrevi aqui, você é contente? Tem muita gente que é contente quando tem coisas, né? Quando tem um monte de coisas. E a gente vive numa geração assim, né? De pessoas que estão misturando coisas. Muitos confundem abundância com acúmulo, né? E com propósito. Tem gente que não tá pensando no propósito, tá pensando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim, eu quero assado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E as pessoas se perdem, né? E eu tava aqui meditando, esperando a hora de clicar aqui para entrar. Não sei se você já ouviu, assistiu aqueles programas de pessoas que são acumuladores, né? A gente fica assim, nossa, como que pode a pessoa chegar num estágio daquele, né? Que não tem nem lugar de entrar, nem lugar mais de deitar, não tem mais cozinha, não tem mais sala, não tem mais quarto, porque tá tudo acumulado. Por quê? Porque as pessoas pensam que precisam daquilo. Se tirar aquilo lá, não, eu preciso dessa água, não posso tirar essa água. Não, eu preciso dessa caneta, eu preciso dela. Eu preciso disso aqui. Não, eu preciso disso aqui. E as pessoas se afundam no acúmulo, pensando que é na muita abundância de muita coisa que elas vão ser contentes. E as pessoas estão buscando alguma coisa. Os acumuladores estão buscando uma lembrança afetiva, porque sempre aquelas histórias começam porque perdeu a família, né? Foi perdendo tudo, entrou num processo de depressão e aí colocou coisas no lugar, né, do vazio. Mas você sabe que o vazio, ele tem gente certa para ser colocado. Tem uma pessoa que ela é do tamanhozinho do nosso vazio. Então pode ser que o vazio seja pequeno, seja médio, seja enorme, seja uma lacuna. Mas Deus, ele é do tamanho do vazio que nós temos. Seja ele pequeno, médio e grande, não importa. Então, as pessoas vão atrás de coisas, buscando preencher o vazio, mas coisas não preenchem vazio. Dinheiro não preenche vazio. Pessoas não preenchem vazio. Pode ser até que quando você está com muito desejo, você compra uma coisa, ai, que alegria. Só que daqui a pouco, essa alegria, essa felicidade de ter coisas, ela passa e daqui a pouco você está querendo outra coisa, depois outra coisa, e depois outra coisa, e assim você está sendo um acumulador, buscando contentamento em coisas materiais, em pessoas, depositando a sua confiança em pessoas, e as pessoas te frustram, e você se afunda. E olha, e aí você vai acumulando mais desejo, mais, já viu aquele, às vezes no Instagram, ou sei lá onde, tem lá, lista dos desejos. Não sei se você tem uma lista de desejos. Eu desejo ser feliz no casamento. Eu desejo ser feliz, eu desejo ter um carro, eu desejo isso, eu desejo aquilo. E você é um acumulador. E está buscando algo que não está nessas coisas. E eu quero exatamente compartilhar uma coisa só, né? De repente, outro dia eu faço, né, completo mais alguma outra coisa. Mas eu quero deixar uma única coisa aqui para você, né? Então a gente vê essa geração perdida, né? Buscando, acumulando,
pensando que isso faz parte do propósito de vida, mas não faz. Não faz. E eu estava aqui lembrando daquela passagem que Marta estava insatisfeita, não estava contente com o que estava acontecendo ali, fazendo 1000 coisas. Fazia uma coisa, outra, e depois reclamou porque Maria não estava fazendo igual ela. E Jesus falou para ela: Marta, 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 uma coisa, uma única coisa é necessário. Só uma, nada dessas coisas você está fazendo. A Marta estava ali acumulando tarefas para agradar Jesus, para agradar os convidados. E ela não, infelizmente, ela sucumbiu, né, no acúmulo de preocupação de ser uma boa anfitriã. Então, isso é o que acontece. Então, não misture propósito divino com acúmulo, com abundância, de você ter muita coisa. Ah, eu quero isso, quero aquilo outro, né? Não se perca nesse processo, amém? E eu quero aqui te mostrar que o apóstolo Paulo, ele nos lembra que o verdadeiro contentamento, a verdadeira satisfação, né, não depende do que nós temos, mas sim em quem nós depositamos a nossa confiança. Uau, né? Parece que é uma revelação da agora, mas não é. O apóstolo Paulo, ele já falou isso há muito tempo atrás, que a nossa alegria, o nosso contentamento não vem de acúmulos de coisas, mas da confiança que você deposita em Deus. Se você deposita a sua confiança em Deus, de saber que Deus cuida de você e Deus supre a sua necessidade, você não vai ficar atrás de coisas. Deus mesmo, ele é capaz de buscar aquilo e entregar na sua mão. Pois é. Então, tem muita gente que tem muito de tudo, muito de muito, mas é infeliz, é insatisfeito e sempre buscando coisas. Tem muito acumulador, rico, milionário, mas não é feliz, não é satisfeito, não é contente. Por quê? Porque ele está buscando coisas em pessoas, em valores, em dinheiro. Então, essas pessoas são as mais infelizes. Mas nós que depositamos a nossa confiança no Senhor, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Eu sou uma delas. E você é? Você é contente? Você está contente? Então, Paulo, de repente você fala assim: ah, não, mas o apóstolo Paulo, tinha cargo, ele era importante, ele tinha a sua importância, né? Ele tinha dinheiro, né? Quando ele escreveu isso aí, ele estava numa bonança. Não, o apóstolo Paulo escreveu essa carta dentro de um contexto de prisão. Você sabe que o apóstolo Paulo foi perseguido, preso, ele era solto, ele era preso, ele era solto. E ele aprendeu a viver contente em qualquer estágio da vida dele. Você fala: ah, mas é porque o apóstolo Paulo... Não, mas o apóstolo Paulo era igual eu, igual você. Mas ele confiava em Deus e não depositava a sua alegria, a sua satisfação em momentos e nem em coisas. Ele estava no estágio do contentamento, da satisfação. Você está nesse estágio aí? Você fala: ah, ainda não, porque está faltando uma casa, está faltando um carro para eu ser feliz. Depois você escuta o começo. De novo, para você não ser um acumulador de coisas, buscando a satisfação no lugar que você nunca vai encontrar. Então, o apóstolo Paulo provou, está escrito aqui, eu vou ler para você, que a paz interior não vem de coisas ou de circunstâncias, porque passou por várias circunstâncias, por vários momentos, mas a paz, o contentamento, a satisfação vem de um relacionamento profundo com o Senhor. Isso sim é o que deixa a pessoa em paz, descansada, feliz da vida, mesmo que tá faltando uma coisa ou outra. Então, ele mostrou pra gente que a nossa âncora está na comunhão com o Senhor. Então, eu pulei aqui, esqueci de ler, onde eu quero deixar aqui para você meditar, tá? Em 1 Timóteo 6. Eu quero ler
do 7 e o 8 com os irmãos, que fala: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ah, pastora, que é isso? O apóstolo Paulo é muito simples, simplão demais. Como assim? A gente tem que estar contente se a gente tem uma roupa para vestir, ou se a gente tem uma comida para comer. Pois é, ele está falando exatamente isso. Que você, se você tiver uma roupa para vestir, e não precisa ser uma roupa de marca, de grife, não. Uma roupa que cobre. Uma roupa que cobre. Uma comida que satisfaz. Se está com fome, não precisa comer um caviar, né? Não precisa você comer uma lagosta gigante. Não, come aí o seu coraçãozinho de galinha, o pé de galinha, né? Come aí o músculo, come aí uma comidinha que você gosta. Esteja satisfeito. Por quê? Porque a satisfação não vem das outras coisas, e sim da comunhão, porque a comunhão com Deus, ela nos leva a ser ancorados. Não sei se existe essa palavra, mas a nossa âncora, a nossa segurança vem do Senhor. Então, eu quero só te mostrar isso, que a pessoa contente é aquela que não vive ainda falta isso, falta um carro, falta uma pessoa para eu casar, falta filho, não, quando eu tiver um filho, não, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquela posição, não, quando eu tiver aquele salário, não, quando eu tiver comprar minha casa, quando eu tiver com a chave na mão, não, quando eu trocar de carro, aí sim a minha alegria vai estar completa. Ai, meu Deus do céu! O apóstolo Paulo nos ensina que não é contente com ainda não, mas já tem o suficiente em Deus. E o suficiente não quer dizer que você tem que ter tudo na vida, mas se você tiver comunhão com Deus, sustento, paz, descanso, alegria, é certeza que você vai ter, e a sua alma vai estar em paz. Porque você pode ter muito dinheiro, mas a sua paz pode estar assim, ó, ou sua alma pode estar assim. Você pode ter 3 carros na garagem, pode escolher, sua alma pode estar agitada. Você pode ter o melhor cônjuge do mundo, pode ter os filhos melhores do mundo, que alguma coisa vai faltar e a sua alma vai estar em ebulição por conta de uma coisa ou outra. É certeza, eu sei disso. Eu já passei por isso, buscando coisas e buscando em coisas aquilo que eu não ia achar, só em Deus. Então lembra, não é ainda falta, já tem o suficiente. Não precisa ter tudo na vida, mas o suficiente é o que traz paz na sua alma. Amém? Então, o contentamento nasce da confiança em Deus. Você confia em Deus de verdade? Você fala, não, eu confio. Mas e se faltar alguma coisa? Você continua confiando? E se você ficar doente? E se sua família ficar doente? E se você ficar desempregado? Você fica contente do mesmo jeito? Ah, não. Então a sua âncora está no lugar errado. Entendeu? Então, Deus é certeza que Ele cuida de nós. Então, Paulo aprendeu, e eu quero ler com você, como que foi que Paulo aprendeu a confiar no Senhor. Olha aqui para você ver. Tá lá em Filipenses 4:11. 4:11. Ó, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda, não é em mais ou menos, em toda e qualquer situação, entendeu? Em toda, não são em algumas situações, não, em todas ele aprendeu a estar contente no Senhor, porque o contentamento do apóstolo Paulo não estava em ele estar livre de uma prisão, estar livre da perseguição por causa do evangelho. Não, o contentamento dele era de ter a presença de Deus. Isso preenchia completamente o vazio de Paulo. E ele estava feliz, tanto é que naquele momento que ele estava preso, lá no cárcere privado, lá no mais profundo, com as costas arrebentadas, preso no tronco, ele não estava lá falando, se eu tivesse uma chave aqui, eu ia abrir essa grade, eu ia sair. Se eu tivesse... Não, ele estava louvando a Deus, ele estava adorando a Deus. E tanto é que nesse momento mais
dolorido talvez que Paulo passou, né? Porque ele foi apedrejado, dado quase de morto, né? E ele levantava a mão, não que ele estava preso, levantava a voz e adorava e encheu aquela prisão de louvor, de adoração. E o milagre veio. Teve um terremoto que abriu só a grade, só as grades, meu Deus do céu. Então veja, o contentamento do apóstolo Paulo não estava em estar livre, mas não importava se ele estava livre ou se ele estava preso, não importava. Aquela circunstância era a hora, aquele momento lá, mesmo na prisão, mesmo preso na cadeia, mesmo preso as pernas, os braços, ele estava contente. Aquela situação lá não mudava a alegria, a satisfação do apóstolo Paulo. As circunstâncias mudam o seu contentamento? Se mudar, está faltando confiança. Oh, meu Deus! Descanse na provisão diária do Senhor, porque Deus sabe do que precisamos e Ele sabe a hora exata de nos dar. Muita gente tá ansioso porque, eu não casei ainda, não sei quem, cadê o cônjuge? Eu casei, mas não tenho filhos. Eu tô aqui nesse emprego tem X anos e não ganhei nenhuma promoção. Nossa, meu salário tá assim desde X anos. Acumulação. Isso não tem propósito. Não tem nenhum propósito no acúmulo de coisas, de abundância de qualquer coisa. Então não busque abundância, nem acúmulo de coisas, mas mergulhe na confiança do Senhor. Amém? Então, para concluir, porque o meu tempo já está acabando, a verdadeira riqueza é viver com o coração cheio. Cheio de quê? De tudo que é de Deus. De toda herança que o Senhor já deixou para você. E essa herança não é coisa palpável. Ela é espiritual, ela é fé, ela é alegria, ela é a confiança, é a expectativa, é o sonho. É tudo que é bom. Tudo que é bom, a Bíblia fala para nós enchermos nosso coração. Tudo que é do alto enche o coração. Porque quando você passar por situações difíceis, o seu coração vai estar tranquilo, sua alma vai estar em paz. Mesmo que você esteja internado com um diagnóstico, não sei, mas esteja contente em qualquer situação, assim como o apóstolo Paulo nos ensina nessa manhã. Amém? Então, às vezes você pode falar, mas a minha despensa está vazia. Eu tô com a mão vazia, né? Eu não tenho carro, eu não tenho cônjuge, não tenho filhos, não tenho dinheiro. Ei, a riqueza, ela é uma pessoa. A riqueza é a presença divina dentro de você, acalmando a sua vida nos momentos mais difíceis da sua vida. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu nunca pensei em passar por isso. Pois é nesse momento, nessa circunstância que você precisa depositar, colocar a sua confiança, a sua fé no Senhor, porque você não vai ser abalado. Não vai ser abalado, a sua fé vai continuar perene. Não é coisa, não é pessoa que traz descanso na sua alma, não é dinheiro, não é posição, não é nada que vai trazer contentamento na sua vida. Você está entendendo? Como diz meu marido, você entende? Você entende? Então, em nome de Jesus, busque a riqueza no melhor lugar, no único lugar, porque aquele contentamento que você precisa, que você está buscando, só é encontrado na comunhão com o Senhor. Amém? E eu quero orar por você, para que você esteja aí com a sua alma descansada, mergulhada no descanso, na confiança de que, ainda que você não tenha tudo e às vezes nunca vai ter, né? Eu não sonho em morar numa mansão, não sonho. Eu sou contente com a casa onde eu moro. Eu sou contente com o carro que eu tenho. Meu marido às vezes fala, precisamos de trocar de carro. Para que trocar de carro? Esse carro tá ótimo. Para que isso? Né? Tem gente que fica buscando tanta coisa e não é necessário tantas coisas. Basta uma única coisa, assim como Jesus falou. E você vai ficar por testemunho, assim como Maria. Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte. Sabe qual que é a melhor parte?
descansar. Descansar e confiar de que Deus sabe do que você precisa e Ele sabe a hora exata de dar para você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós temos um coração grato. Senhor, pela sua presença que nos preenche, que preenche todo o nosso vazio, que acalma a nossa alma, que nos leva para o propósito eterno. E não, Senhor, buscando, correndo atrás de coisas que são perenes, buscando reconhecimento, buscando, Senhor, favorecimento, Deus, em pessoas, buscando, Senhor, talvez um elogio. Deus, ajuda-nos, Senhor, a enxergar, assim como o apóstolo Paulo via e confiava no Senhor, em qualquer situação, nós estejamos contentes e quando nós temos o que vestir, o que comer, que isso seja a paz do nosso coração, porque as outras coisas, o Senhor fala que quando nós buscamos o Senhor primeiro, o Senhor acrescenta aquilo que nós precisamos. Deus, o Senhor sabe melhor do que nós precisamos. Por isso, ó Deus, nessa manhã, nós decidimos colocar a nossa confiança no Senhor de novo. Porque muitas vezes nós falamos, eu confio no Senhor, mas quando vem uma tempestade, quando vem uma adversidade, quando vem uma circunstância, ela é capaz de nos tirar da âncora, o nosso coração do Senhor, e nós nos debatemos, e nós ficamos com medo, nós nos afundamos nas circunstâncias, assim como Pedro afundou naquela situação ali, afogando. Deus, nós queremos olhar para o Senhor numa intensa, profunda intimidade com o Senhor, para que nós possamos conhecer o Senhor como o Senhor é, e que nós desfrutamos de quem o Senhor é. Então a nossa alegria, nosso contentamento, a nossa satisfação não é pelo que nós temos ou o que nós vamos ter, mas sim em quem nós acreditamos. E nós depositamos de novo hoje a nossa fé no Senhor, porque o Senhor é tudo em nós, é tudo em nós. Obrigado, ó Deus, por essa palavra. Obrigado, ó Deus, pela sua presença. Obrigado pela sua provisão, ainda que não seja no nosso tempo e do jeito que nós queremos. Mas obrigado, porque o Senhor cuida de nós, em cada detalhe. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, quero orar por você que talvez tenha aí uma lista de desejos, né? Mas não seja acumulador. Não seja acumulador. Não troque, não confunda abundância e acúmulo com propósito. Deus vai te dar coisas que tem a ver com o seu propósito. Casar tem a ver? Sim, tem. Então Deus vai te dar um casamento. Filho tem? Se tiver dentro do propósito, Deus vai te dar. E coisas, Deus vai te dar se tiver dentro do propósito. Então, fica de olho. Eu quero orar por você então. E talvez você até ajuste os seus alvos, né? Porque o seu alvo é eu quero isso, quero aquilo, todo natural. Mas que a sua lista seja assim, quero evangelizar, eu quero ganhar, eu quero dons, eu quero ser mais intrépido, eu quero isso. Aí sim, a sua âncora está no Senhor. Amém? Faça isso, é a lista de desejos, uma lista de desejos com propósito. Amém? Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor a lista de desejos que fazem parte do propósito divino em cada um, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Senhor, eu não sei do que eles precisam e nem o que eles estão buscando, mas ajusta o coração deles, ajusta a visão, ajusta o coração, ajusta a ansiedade. Ó Deus, para que eles não tenham essa ansiedade, essa anseio, essa gana de ter coisas, mas que eles possam ter gana de conhecer mais o Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor. Por isso, ó Deus, responde tudo aquilo que está dentro do propósito de cada um dos meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Escreve aí, eu confio no Senhor. Amém? Coloca aí. A minha confiança não está em ter coisas, mas sim ter comunhão com o Senhor. Oh, Jesus bom. Quero orar por você que talvez esteja passando por um momento aí de fragilidade, né? Doente, enfermo. Deus não manda enfermidade nem doença, é o diabo que manda, e nós vamos mandar o diabo sair com tudo isso, porque você é herdeiro de uma grande herança de saúde, de vigor, de plenitude, amém?
Mesmo que fale, mas eu tô muito velhinho, muita velhinha, não tem nada disso. Nós somos espirituais, amém? E nós temos vigor para viver até o último dia que o Senhor nos chamar, amém? Senhor, eu quero declarar que o Senhor possa surpreender os seus filhos hoje, talvez que estejam doentinhos, acamados, internados, Senhor, com um diagnóstico que estremece, Senhor, em qualquer situação, Deus, que eles sintam a presença confortante do Senhor. Em nome de Jesus. E que a paz deles não esteja em ter a saúde de volta. Mas ter a saúde de volta é um direito. E nós chamamos a existência desse direito agora. Nós amaldiçoamos toda ação do inferno. Senhor, pondo enfermidade, doença no seu corpo. Em nome de Jesus, nós mandamos embora agora. Em nome de Jesus, vem a saúde, vem o vigor. Em nome de Jesus, naquele que está doente, do cabelo até a unha do pé, até o dedão, até o dedinho mindinho, todo o corpo. Seja tocado pela unção do Senhor, de saúde, de vigor, de força. Em nome de Jesus, força no joelho que está inchado, que está trêmulo hoje. Em nome de Jesus, no dedinho que está doente. Oh Deus, em nome de Jesus, vem com a fartura de herança, de saúde, de vigor, de plenitude no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aquele que está acamado ou com o quarto escuro, numa depressão profunda, em nome de Jesus, eu amaldiçoo esse sentimento, eu amaldiçoo essa pressão do diabo, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, que venha a alegria, o contentamento, a satisfação, em nome de Jesus, todo o desejo de desistir, todo o desejo de desistir de viver, de tentativa de suicídio, solta agora, solta a mente, solta o sentimento, em nome de Jesus, que venha a vida, o brilho da vida, o desejo de viver, de fazer diferença, onde está, na família, no emprego, fora, em nome de Jesus, que haja testemunho do Senhor hoje, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, enquanto eu estava orando, eu vi um joelho meio trêmulo, o joelho esquerdo, né, e eu não sei, parece que estava inchado, ou estava meio sem jogo, assim, sem firmeza. Recebe aí o poder de Deus e depois escreve aí. Escreve aqui para o meu marido ver, para a gente ver, para as pessoas verem também. Amém? Vamos orar agora. A ordem eu esqueço, irmãos, mas não importa a ordem, né? Quero orar para... Bom, vou orar por você. Amém? Que eu esqueci agora a lista, meu Deus do céu. É a idade. Mas a minha mente é de Cristo, eu tenho uma mente ativada, em nome de Jesus. Quero orar então por você que é solteiro, que quer casar, que é casado, que quer ter um casamento abundante de amor, de paixão, né? Você que tem filhos, você que ainda não tem filhos, talvez você que está passando aí por uma circunstância, né? De estar viúva, ou você que está enlutado, eu sei, né? Eu sei, nós participamos de um velório, né, de uma querida irmã nossa, e que passou por isso, que está passando essa circunstância, mas você que está enlutado, que a presença de Deus invada o seu coração, aliviando toda a dor e te dando conforto, consolo, amém? Então quero orar por você que está buscando algo no Senhor para o seu propósito divino, amém? Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor cada um dos meus irmãos, sejam aqueles casados que estão às vezes insatisfeitos no casamento, buscando, Senhor, coisas no cônjuge e não é feliz. Senhor, é um caminho longo e dolorido, porque o cônjuge não é capaz de dar, Senhor, satisfação um para o outro. Pode até dar em algum momento, mas a alegria vem do Senhor, o contentamento vem do Senhor. Ó Deus, que os casais estejam apaixonados, amando um ao outro, se entregando um ao outro, ó Deus, servindo um ao outro, Deus, não cobrando, não impondo, não comparando, ó Deus, em nome de Jesus, mas que eles sejam felizes um com o outro, porque Deus, o Senhor foi que uniu um com o outro, que eles estejam felizes em qualquer situação, em todas elas, em nome de Jesus, surpreenda eles com um amor fervoroso, em nome de Jesus. Senhor, apresente diante do Senhor aqueles que estão buscando um casamento. Abra os olhos para que eles possam enxergar a pessoa certa.
Senhor, em nome de Jesus, que aqueles relacionamentos que não têm a ver com o propósito divino, Senhor, que isso acabe, que a alegria desapareça, para que não haja confusão, que não haja erro, mas que haja um acerto no propósito divino, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, abre os olhos dos meus irmãos, para que eles vejam a pessoa certa e que eles se casem para um propósito divino, não para satisfazer pessoalmente um e o outro, mas que juntos, que eles sejam satisfeitos. Em nome de Jesus, eu abençoo também, Senhor, os enlutados nessa manhã, aqueles que estão chorando pela falta de alguém tão querido. Deus abraça, consola, conforta nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, acalma, acalenta o coração triste, choroso, Senhor, em nome de Jesus, mas que a dor vai passando e que só fique realmente aquelas lembranças, os legados que aquela pessoa deixou. A história, Senhor, a gratidão por ter vivido com essas pessoas tanto tempo, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir também pelos viúvos, Senhor, que estão talvez buscando alguém, ou aqueles que não querem mais ninguém, mas que eles estejam satisfeitos assim como estão. Deus, surpreenda cada um dos seus filhos nessa manhã. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. E que eles possam hoje, de novo, depositar a sua confiança no Senhor. Porque a satisfação verdadeira é não ter coisas, mas é confiar no Senhor, é ter o Senhor como uma âncora, Senhor, que eles podem ter uma alma tranquila, em paz, um coração descansado, um coração confiante de que o Senhor é bom e o Senhor supre os seus filhos na hora certa, no momento certo, para o propósito eterno. Em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pela comunhão dos irmãos nessa live. Obrigado, a Deus, pelo privilégio de ser filho do Senhor e ter uma herança divina, que é a presença do Senhor e todas as bênçãos inclusas em Jesus Cristo. Obrigado, a Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meu Deus do céu, me perdoe, eu passei 7 minutos. Fica aí com essa palavra. Um abraço meu, do meu marido. Tenha aí um dia alegre, satisfeito em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus.